vou te mostrar as principais profecias messiânicas já cumpridas sobre Jesus como você nunca viu. Quando analisamos a vida de Jesus à luz do Antigo Testamento, percebemos algo extraordinário. Sua história não começa em Belém, mas nas páginas dos profetas de Israel, séculos antes de seu nascimento. O Messias não surgiria de forma repentina na história. Sua vinda foi cuidadosamente anunciada, em detalhes, pelo próprio Deus. Uma das grandes profecias messiânicas afirma que o Messias teria um predecessor. O profeta Isaías escreve: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui, Isaías afirma que antes da manifestação pública do Messias, surgiria um mensageiro preparando espiritualmente o povo. Séculos depois, o Evangelho de Mateus declara: Este é aquele de quem falou o profeta Isaías. João Batista aparece no deserto da Judéia, exatamente como Isaías havia anunciado, chamando Israel ao arrependimento e preparando o caminho para Cristo. A próxima afirma que ele viria ao mundo como um menino. Isaías profetiza: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O cumprimento é registrado de forma histórica e concreta. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. E o apóstolo Paulo confirma a natureza histórica da encarnação. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O Messias nasceria de uma virgem. Isaías anuncia: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mateus registra o cumprimento direto. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. A próxima profecia declara que o Messias viria da linhagem de Davi. Deus promete a Davi: Estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Mateus inicia seu evangelho afirmando: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. A seguinte profecia revela o local do nascimento do Messias. Miqueias escreve: E tu, Belém Efrata, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O cumprimento é confirmado na narrativa histórica conforme Mateus. E tu, Belém, de ti sairá o guia que apacentará o meu povo. Sua encarnação marcaria o início do fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele declara: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram oferecidos conforme a lei. Então acrescenta: Eis aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O Messias passaria pelo Egito. O profeta Oséias declara: Do Egito chamei o meu filho. Mateus registra: Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essas profecias não são construções retroativas. Elas pertencem a textos hebraicos preservados séculos antes de Cristo. A convergência entre promessa e cumprimento revela uma verdade central. Jesus não é apenas um mestre moral. Ele é o Messias prometido, conduzido pela soberania de Deus em cada detalhe da história. E estas são apenas algumas das muitas profecias que se cumprem perfeitamente na pessoa de Cristo. A vida pública de Jesus não se desenvolve ao acaso, mas segundo um roteiro profético revelado séculos antes, demonstrando a soberania de Deus sobre a história da redenção. As profecias messiânicas não se limitam ao nascimento de Jesus. Elas também descrevem com precisão o local e a natureza do seu ministério. A próxima profecia afirma que ele moraria em Cafarnaum. O profeta Isaías escreve: O povo que andava em trevas viu grande luz na Galileia dos gentios.
Isaías anuncia que a manifestação inicial da luz messiânica ocorreria numa região desprezada espiritualmente por Jerusalém. Séculos depois, Mateus registra: foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Jesus estabelece sua base ministerial exatamente onde o profeta havia indicado. A luz não começa no centro político-religioso, mas na periferia espiritual de Israel, revelando a graça soberana de Deus. Ele teria um ministério de consolo e libertação. Isaías profetiza: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos. No início de seu ministério público, Jesus lê esse texto na sinagoga de Nazaré e declara: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Aqui, o próprio Cristo afirma, de forma explícita, que ele é o cumprimento vivo da profecia de Isaías. Seu ministério não é político, mas redentivo: libertar pecadores da escravidão espiritual. Agora, a profecia revela que o Messias exerceria um ministério de curas. Isaías escreve: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Mateus registra: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. As curas de Jesus não são meros atos de compaixão isolados. Elas são sinais visíveis de que o reino de Deus havia chegado em sua pessoa. Cada milagre confirma: o servo sofredor anunciado por Isaías está agora presente na história. Esses textos demonstram que não apenas o nascimento, mas também o ministério de Jesus foi cuidadosamente profetizado. Nada em sua missão é improvisado. Tudo ocorre segundo o eterno conselho de Deus. Perfeito. Avançamos agora para o coração do ministério público e da paixão de Cristo, onde a precisão profética se torna ainda mais impressionante. A cruz não é um acidente da história, mas o centro do plano eterno de Deus, revelado com séculos de antecedência. As profecias messiânicas não descrevem apenas o nascimento e o ministério de Jesus, mas também a forma como ele seria tratado pelo próprio povo. A próxima profecia afirma que ele evitaria alardear seu ministério. Isaías escreve: não clamará nem levantará a voz. Mateus registra: e recomendava-lhes que não o divulgassem, para que se cumprisse o que fora dito por Isaías. O Messias não se apresenta como um líder político triunfalista, mas como um servo manso, que conquista corações pela verdade, não pela força. O Messias ensinaria por parábolas. O salmista escreve: abrirei os meus lábios em parábolas. Mateus confirma: tudo isto disse Jesus por parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O método pedagógico de Jesus não é casual. Ele já estava anunciado nas Escrituras. Ele entraria em Jerusalém num jumento. Zacarias profetiza: eis aí vem a ti o teu rei, humilde, montado em jumento. Mateus registra: tudo isto aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta. O Messias entra como rei, mas não como conquistador militar. Entra em humildade, revelando a natureza espiritual do seu reino. Ele seria traído por alguém próximo. O salmista lamenta: até o meu amigo íntimo levantou contra mim o calcanhar. Jesus aplica o texto a si mesmo: pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. A traição de Judas não surpreende o plano de Deus. Ela já estava prevista nas Escrituras. Zacarias profetiza que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O cumprimento é registrado com precisão histórica no Evangelho de Mateus. Até o valor da traição havia sido profetizado. O Messias seria rejeitado e humilhado. Isaías anuncia: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. No Evangelho de Marcos 14 está escrito: disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas.
O sofrimento de Cristo não é derrota, mas obediência redentora ao plano eterno de Deus. Cada detalhe da paixão de Cristo confirma: a cruz estava no centro da revelação bíblica desde o início. Agora entraremos nas profecias diretamente ligadas à sua morte. Agora chegamos ao ápice da revelação bíblica: a cruz. Aqui, a precisão profética atinge um nível que nenhuma explicação naturalista consegue sustentar. A morte de Cristo não é uma tragédia imprevista, mas o centro da história da redenção, planejado por Deus antes da fundação do mundo. As Escrituras não apenas anunciaram que o Messias morreria, elas descreveram como ele morreria, em detalhes impressionantes. A 16ª profecia afirma que ele teria suas mãos e os pés perfurados. O salmista escreve: "Traspassaram-me as mãos e os pés." Séculos depois, o Cristo ressurreto diz a Tomé: "Vê aqui as minhas mãos." Davi descreveu a crucificação cerca de 1000 anos antes de ela existir, como método romano de execução. A próxima profecia declara que ele faria intercessão pelos transgressores. Em Isaías vemos assim: "Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu." No Evangelho de Lucas, vemos o cumprimento. Jesus dizia: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Ele teria sede e lhe dariam vinagre a beber. O salmista declara: "Para matar-me a sede deram-me vinagre." O apóstolo João transcreve o cumprimento. Sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: "Tenho sede." Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nesse vinagre, colocaram-na na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Ele seria traspassado. Zacarias profetiza: "Olharão para mim a quem traspassaram." João registra: "E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem traspassaram." O golpe da lança não foi improviso, foi cumprimento profético. Seus ossos não seriam quebrados. O salmista escreve: "Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado." João confirma, e isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Enquanto os outros crucificados tiveram as pernas quebradas, Jesus já estava morto. A Escritura se cumpre até nos detalhes médicos. Repartiriam suas vestes e lançariam sortes sobre elas. Davi escreve: "Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes." Mateus registra: "Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte." Detalhe: no mundo romano, era comum que soldados ficassem com os pertences dos condenados à crucificação. Soldados pagãos, sem saber, executam exatamente o que fora escrito 1000 anos antes. Ele seria ferido em sua obra de derrotar Satanás. Remontando ao Éden, Deus declara à serpente: "Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Paulo interpreta: "E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz." Na cruz, Cristo é ferido, mas derrota definitivamente Satanás. O madeiro é o campo da vitória divina. Ele clamaria ao Pai na hora da morte. Davi escreve: Deus meu, por que me desamparaste?" Jesus clamou em alta voz, dizendo: "Eli, Eli, lema sabachthani?" Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?" O Salmo 22 não é desespero, mas liturgia profética da cruz. Ele morreria entre malfeitores. Isaías profetiza: "Foi contado com os transgressores." Marcos registra: "Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a Escritura que diz: com malfeitores foi contado." O justo ocupa o lugar dos injustos. Seu sepultamento seria provido por um rico. Isaías escreve: "Designaram-lhe a sepultura com os ricos." Mateus registra: "Ao cair da tarde,
veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Mesmo na morte, Deus governa cada detalhe. Tudo isso conduz a uma conclusão inevitável. A cruz não foi improviso romano, foi decreto eterno. Jesus não morreu como mártir vencido, mas como cordeiro planejado. E as profecias provam. A Bíblia não narra uma religião, ela revela a história soberana da redenção. O ponto mais glorioso do Evangelho, a ressurreição e o alcance universal da obra de Cristo. A história da redenção não termina na cruz, mas na vitória da vida, que inaugura a nova criação e cumpre as promessas feitas desde Abraão. As profecias messiânicas não terminam na morte. A Escritura anuncia que o Messias venceria a morte e veria o triunfo da sua obra. Ele ressuscitaria e veria o resultado de sua obra. Isaías escreve: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O profeta afirma algo teologicamente decisivo. O servo morreria, mas não permaneceria morto. Ele voltaria a viver para contemplar os resultados da sua obra redentora. Lucas registra: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia. O Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, interpreta as Escrituras e demonstra que sua morte e ressurreição estavam previstas na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A ressurreição não é surpresa, é cumprimento. A última e não menos importante remonta às promessas feitas a Abraão. Deus declara: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo explica: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Paulo prossegue dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E encerra dizendo: e se sois de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo afirma que essa promessa se cumpre em Cristo. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem a salvação alcança judeus e gentios. Desde Gênesis, Deus já apontava para um Messias universal. Assim, a Bíblia forma uma única história. Promessa em Gênesis, profecia nos profetas, cumprimento nos evangelhos, expansão nas nações. A convergência é teologicamente inescapável. Jesus não é apenas parte da Bíblia, ele é o centro da Bíblia. Do nascimento à ressurreição, da cruz às nações, tudo estava escrito. Isso nos conduz à conclusão final. A fé cristã não repousa em lendas religiosas, mas na fidelidade histórica de Deus. Cristo é o Messias prometido, a Escritura é verdadeira e a redenção é real. Obrigado. Deixa seu like e continua essa jornada comigo. Um abraço.